A gente vai gravar a aula para que vocês possam rever depois e para os Uhum. alunos que não puderam assistir agora também vejam mais tarde, ok? Tudo bem. Obrigado. Boa aula. Não, obrigado. Bem, então, bom dia a todos os presentes, Naomi, Washington e Hannah. Bom Então, assim, dia. que bom que vocês estão aqui. Quero ver vocês, porque estão offline. Bom dia, Bom Hannah. Tudo bem? dia, tudo. Maravilha, que bom que você está bem. Cadê a Naomi? Oi, Naomi, bom dia. Bom dia. Bom dia. E Washington? Bom dia, professor. Tudo Bom bem, dia. Washington, com você? Tudo bom? Maravilha. Que bom que vocês estão bem. Nesse período de pandemia, a gente sempre procura saber como é que são as pessoas, né? Porque a gente sabe que está um período difícil, muita gente ficando doente, né? Muita gente distante, muita gente próxima, muitos familiares também, né? E assim, que bom que vocês estão bem e estão aqui para a gente dar nossa continuidade às nossas aulas, né? Então, bem-vindos a todos. A gente vai fazer a nossa aula assim de forma bem interativa hoje, né? Somos nós quatro participando e aí vamos fazer uma aula bem interativa para a gente dar continuidade aos nossos estudos, tá bom? Então, assim, essa nossa aula, ela é a segunda, né? Porque a gente tinha previsto duas aulas, né? A primeira referente à aula um e 2 e aí a segunda seria referente à aula 3 e 4. Nós fizemos inicialmente duas porque a gente não conseguiu por conta da internet, né? Então a gente fez uma aula para a primeira e uma aula para a segunda, porque a internet estava muito ruim, mas aí acho que hoje vai ser bem tranquilo, a gente vai conseguir trabalhar as duas e aí a gente encerra esse período das aulas e aí vocês concluem o trabalho na plataforma, né? E aí, assim, nós já estamos bem avançados quanto a isso, né? Muitos alunos têm participado ativamente dos estudos, né? Das leituras, da visualização dos vídeos, enfim, estão trabalhando a parte que lhe cabe, né? Essa aula 3, né, que daqui a pouco eu vou compartilhar com vocês, ela continua, né, com uma abordagem voltada para a compreensão da realidade. Então, as três primeiras, como eu falei anteriormente, elas têm esse foco de voltar para compreender a realidade, é aquele momento diagnóstico, né? Na aula 4 já é diferente, já é o planejamento. Então, as três primeiras é compreender a realidade e a segunda e a quarta é referente ao planejamento das atividades da escola, né? Então, assim, nesse período de pandemia, a gente teve uma mudança substancial dentro do processo pedagógico das escolas, né? Não sei se vocês estão acompanhando, mas nós tivemos aí uma publicação do Conselho Nacional de Educação em que ampara a proposta de ensino não presencial, né? Porque isso aí é algo inédito no contexto educacional, né? Principalmente a educação básica, que assim a maioria de nós atuamos, né? Então, assim, para a educação infantil, para o ensino fundamental e ensino médio, havíamos experiências, mas não havia abertura para todas as unidades, né? E aí, para a gente não perder o ano letivo de 2020, o Conselho Nacional de Educação, ele decretou, né, que aí as experiências que os estados tiveram, estados e municípios tiveram, elas serão aproveitadas mediante da comprovação desse trabalho, né? E aí, tratando do nosso projeto político, é um importante indicador que nós precisamos, né, retomar os projetos e atualizá-los, né? Então, assim, com o retorno das aulas presenciais, nós teremos muita coisa diferente. Não teremos mais, não seremos mais como antes. Na verdade, nós sairemos melhores, como muita gente já está falando, e de fato é. E aí, assim, com essas mudanças, né? E aí o que nós faremos no retorno? O primeiro ponto, né, que seria prudente, né? Eu pelo menos tenho sinalizado com a secretaria em que eu atuo esses pontos, né? Porque assim a gente está num processo de regularizar escolas e aí a gente já vai ter um olhar voltado para isso, porque assim nos regimentos, nos projetos políticos, não havia nada na educação básica que tivesse indicador voltado para esse ensino à distância, né? E aí, o nosso principal ponto
procedimento, na verdade, que nós faremos quando retornarmos, é rever os nossos projetos políticos e os nossos regimentos, porque agora a gente tem respaldo, né, mediante a orientação nacional, né, do Conselho, de que os dias letivos serão contemplados no formato não presencial. E aí a gente vai precisar atualizar o nosso PPP, né? Para a Secretaria Municipal de Educação, onde eu trabalho, assim, e isso já é um indicador que a gente vai fazer, porque a gente já está no processo de regularização, e aí a gente vai aproveitar para já orientar as escolas de que, no momento em que eu estou fazendo a revisão do meu projeto político, eu já vou ter esse olhar para que faça essa atualização do meu projeto político. E aí vem regimento, e aí vem outros documentos que fazem parte desse processo, né? Então, a Secretaria Estadual ela não está vivendo hoje esse momento, né? De atualizar os seus documentos, mas ela também vai precisar fazer, porque na resolução 039 do Conselho Estadual de Educação, lá tem um indicativo que todas as alterações que forem feitas na, na, nos documentos, tanto do Conselho Nacional quanto estadual, precisará ser feita também nos documentos das escolas. Então, lá tem essa sinalização para que nós façamos, né, essas mudanças, né? E aí, claro, esse documento está amparado no parecer 05 do Conselho Nacional de Educação, que trata de tudo isso que eu já fiz assim uma breve explanada, né, sobre esse processo. Então, nós estamos aí com o desafio, né, de fazer essas atualizações. E aí vocês que estão aqui, né, fazendo uma pós-graduação voltada para a gestão, né, para a compreensão de todo esse processo dentro do contexto educacional, vocês já terão, né, o subsídio suficiente para que possam fazer nas suas escolas esses processos. A gente sabe que tem muitos gestores nas nossas turmas, né, na nossa turma, e isso vai auxiliar bastante, né? Por isso que eu quis trazer para vocês essa informação referente à informação do parecer do Conselho Nacional e também do Conselho Estadual. Ainda não visualizei o Conselho Municipal porque eu acredito que não tenha sido feito ainda, mas aí eu posso mais adiante compartilhar com vocês, tá bom? E aí eu posso depois colocar no nosso grupo também as resoluções e os pareceres para vocês terem esse conhecimento já e fazer já as leituras prévias antes de começar o processo nas escolas. E aí a, a rede privada ela já está bem adiantada nesse processo, porque a rede privada ela já fez inclusive a formatação de como será esse retorno, né, das aulas presenciais após esse período de afastamento social. Então já estão organizados, né? Então tive acesso ao documento do Cinep que faz uma previsão e já uma indicação para as escolas particulares de como vão se organizar nesse período de retorno. Então, nós, enquanto Secretaria Municipal e Estadual, também precisamos, e aí a gente está trabalhando também, né, nesse processo, principalmente o município já está organizando as orientações para quando a gente retornar, a gente tenha, né, um retorno seguro, porque é importante ter a questão a questão sanitária muito forte, porque há necessidade desse cuidado com as crianças, com os jovens e adolescentes também. E aí, essa reorganização de como ficará o cumprimento do currículo e os dias letivos. Nesses documentos que eu falei, ele traz, né, a orientação de que as escolas elas não terão que cumprir 200 dias letivos mínimos que está na LDB, mas elas terão que cumprir 800 horas, que a carga horária mínima também, mas aí o formato não presencial é que vai dar o suporte para as escolas. Então, depois eu compartilho com vocês e vocês visualizaram também um pouco mais essas informações que eu estou trazendo para os senhores, tá bom? Na nossa aula de hoje, eu vou compartilhar aqui a nossa tela, a começar pela aula 3.
Conseguem visualizar? Sim, professor. Sim, Sim, né? professor. Vamos lá. Então, na aula 3, a gente vai dar continuidade, como já foi falado. E aí, a gente vamos tratar como articular projeto político pedagógico e sua prática pedagógica, né? Como eu já mencionei, ela está dentro daquilo que a gente já mencionou, que é a compreensão da realidade, porque trata dessa discussão inicial sobre o entendimento do contexto escolar. E aí nós temos, né, os movimentos para a construção do PPP, né, que aqui são definidos em 3, né? Diagnóstico de sua situação atual, como é que a escola ela se encontra naquele determinado momento, é a discussão das concepções do grupo sobre os tipos de componentes que interferem no trabalho pedagógico, né? Então, entender, né? Olha como é importante esse movimento dentro da escola, eu entender também a visão do outro, porque assim, a escola não se faz somente de uma pessoa, ela faz de um conjunto, né? Lembra da unidade 1 que trata dessa questão do trabalho em grupo, da visão coletiva, então tudo isso está relacionado a esse tópico também. E aí, a execução das ações consideradas prioritárias pelo coletivo. Então, assim, no momento em que eu vou fazer um planejamento de ações, eu tenho que considerar aquilo que é importante para todos também. Então, é o complemento dessa segunda, né? Que aí pensamos lá juntos, e aí é que a gente decidiu o que vai fazer também juntos. E para nós refletirmos, temos aqui, né? Que sujeitos do campo precisamos formar, né? Como é que a escola se vê nesse contexto que ela precisa formar? E aí agora é importante isso que eu já mencionei, né? O tipo de sujeito que a gente vai ter nas escolas, né? E que tipo de profissionais nós seremos para atender esses sujeitos, né? Também é uma nova visão que nós teremos, né? A partir de agora. Quais saberes precisamos discutir, né? E aí, assim, nós já vivíamos nessa realidade. A gente pode aprender em qualquer lugar, mas para muita gente, muitos profissionais, o aluno só aprende na escola, né? E aí essa concepção ela vai precisar ser quebrada, porque o ensino não presencial ele tem esse formato. O aluno ele vai aprender na casa dele, vai aprender em qualquer lugar em que ele estiver, né? E isso aí é uma é uma máxima que ela existe há bastante tempo, né? Só que a gente insiste ainda que somente na escola física, ali o aluno sentado, né, perfilado, é que ele vai aprender. Então, é importante também nós termos essa mudança de concepção nesse sentido, que o aluno ele vai ganhar o mundo, né? Como nós temos essa visão de mundo, e aí ele vai poder aprender em qualquer lugar. E aí nós vamos precisar de profissionais também diferentes em relação aos nossos professores, né? Não dá para a gente se limitar ali naquela caixinha quadrada, né? Que a gente está acostumado. E aí, que sociedade queremos para viver, né? A partir daquele do a partir da determinação do decreto, né, da Organização Mundial de Saúde, que nós estamos vivendo uma pandemia, acho que foi lá no mês de fevereiro, março, fevereiro. Enquanto sociedade, nós estamos totalmente em uma outra realidade, né? Então, uma outra sociedade que a gente vai ter também. Que escola queremos construir, né? Então, também dentro desse aspecto, né, dessa mudança. Que educação precisamos priorizar, né? Também. E aí, para refletir, nós trazemos aqui alguns dados, né? O cenário da educação parece bom. O Brasil é o país que mais avançou em língua portuguesa, em matemática, né? PISA entre... Deixa eu só reduzir aqui que eu não estou conseguindo visualizar. O Brasil é o país que mais avançou em matemática no PISA em 2013 e 2012. Né? 13% foi a taxa de aumento de matrículas no ensino médio. Ótimo, crescendo bastante. 85% dos alunos se dizem felizes nas suas escolas. Mas será que isso reflete de fato uma realidade?
né, para nós? Pior que não, né? Outros dados que confrontam os dados anteriores, né? Então, assim, uma em quatro escolas, uma em cada quatro, um em cada quatro alunos do ensino médio abandonam a escola. Então, assim, é uma triste realidade, né? Que os alunos, muitos alunos do ensino médio, eles abandonam a escola por não achar um local aconchegante em que possa suprir as suas necessidades educacionais. Então, isso é um fato. 16 estados pioraram no IDEB. Então, o resultado aqui da PNUD, né? Que é a avaliação que é feita. 250 milhões de crianças não conseguem aprender o básico. Também é um ponto que a gente precisa também se colocar nesse ponto, né? Nesse ponto de atenção. Apenas 10% dos brasileiros chegam ao fim do nono ano com conhecimento adequado em matemática. E aí isso é uma realidade em torno do Brasil, né, como um todo. Não é só em Manaus, não é só na região norte, é uma realidade geral do nosso país. Em português, esse percentual é de 23%, né, também maior do que matemática. Apenas 10% dos alunos que concluíram o ensino médio demonstraram o nível de conhecimento esperado. Então, diante desses aspectos aqui apresentados, né, a gente vai refletir também esse pós-pandemia, porque nós precisamos também considerar os dados que eram anteriores a isso, né? Hoje, muitos alunos eles estão prejudicados por conta dessa interrupção das atividades escolares, né? Elas como é que eu posso dizer, elas foram, né, de certa forma, excluídas do processo pela sua condição social. Muitas crianças, elas foram, de fato, excluídas porque elas não conseguem ter acesso. Mas a gente vê diferentes experiências de escolas que fazem, né, um trabalho diferenciado para que possa atingir, né? Muitas crianças não têm internet, não têm uma TV, e aí comunidades se mobilizando para conseguir internet, para conseguir televisão, para as escolas mesmo imprimindo material e levando para esses alunos na própria casa, ou então deixando num local para que eles possam retirá-los. Então, assim, são diferentes formas que as escolas elas têm adotado para que possa alcançar essas crianças também. Então, assim, muitos trabalhos diferentes, né, que a gente tem visto ao longo desse período de pandemia, né, que é para a gente garantir a equidade, né, a garantia da aprendizado a todos, né. Então, assim, as quatro lições de qualidade. Eu queria que alguém me auxiliasse e lesse esse item aqui. Quem se propõe? Vamos lá, Washington. Pode ser? Sistemas de alto desempenho revelam seus segredos para avançar na educação. Selecionar os melhores professores, cuidar de sua formação, não deixar nenhum aluno para trás e preparar grandes gestores. Obrigado. Então, assim, para os sistemas de ensino que tiveram esse desempenho acima da média, né, um alto desempenho, eles tiveram esse olhar, né, a seleção de professores, né, professores bem com excelente formação, professores capacitados, né, e aí além de selecionar professores bem capacitados, e aí a gente fica também refletindo, né? Quando se busca somente aquele bem capacitado, a gente exclui muita gente, né? Mas aí esses capacitados que foram, de certa forma, escolhidos, também é necessário cuidar da formação deles, né? Para que eles não retrocedam na sua formação também. Então, aquela formação continuada, a formação permanente, é necessário que se faça. E aí o olhar para o aluno, né? De não deixar nenhum para trás. Então, é preciso que a gente eduque todos, ensine todos, né, e forme também todos com muita qualidade. E também preparar os diretores. Então, observem os gestores, né? Então, observem que aí tem um olhar para o professor, para o aluno e também para o diretor. Então, são as três vertentes em que essas instituições, né,
sistemas de ensino, eles fizeram esse olhar. Então, não podemos esquecer essa tríade, né, de pessoas que estão no interior da escola. Selecionar sempre os melhores professores. Próximo candidato. Professor, não consigo ler essa parte aqui. As nossas carinhas estão todas no meio. Eu vou ler essa primeira aqui. Tá. Selecionar sempre os melhores professores. As 4 lições da qualidade. O que diz o estudo? A qualidade de um sistema educacional não pode ser maior que a qualidade de seus professores. Cada vez mais estudos comprovam que o professor é o principal responsável pelo sucesso da aprendizagem. Seu conhecimento e sua atuação em sala de aula são o fator mais decisivo para o desempenho da turma, ultrapassando em importância o material didático e as metodologias de ensino. Eu vou diminuir, peraí. Tá, diminuir, leseira minha. A importância de uma boa aula. Pesquisa nos Estados Unidos indica que a qualidade do professor tem influência direta no desempenho dos estudantes. A receita sul-coreana para seduzir os melhores é uma combinação de salário inicial atraente, possibilidade de aprimoramento profissional e chances de trabalhar numa carreira valorizada socialmente, coisas distantes da nossa realidade, realmente. Vocês observem que aqui nesse primeiro ponto é justamente direcionado ao professor, né? Como é importante o professor de ter uma formação de qualidade, né? E aí a continuidade desse ensino, dessa formação dele através da formação continuada. E também tem a questão financeira, né? Como eu falei numa das aulas, não sei se foi na 1 ou na 2, né? Sobre essa questão, porque a valorização profissional em termos financeiros também é importante, porque isso dá ao professor, né, maior atratividade, até mesmo em escolher a profissão, né? Porque assim, hoje a realidade no Brasil, né? Muita gente não quer atuar dentro da educação por conta da questão salarial, né? Então, essa questão salarial ela é muito importante também, né? O conhecimento e também a compensação financeira para os profissionais da educação. Próximo. Cadê a Maria? Vi que ela chegou aí na sala, tá quietinha. Estou aqui. Vamos, Maria, lê o 2 para a gente. Formação docente. Tá bom, peraí. Cuidar da formação docente. O que diz o estudo? A única forma de melhorar resultados é melhorar a instrução. Não basta recrutar os melhores. É preciso manter os professores sempre atualizados. A preocupação com a prática docente é comum aos sistemas de ponta, tanto na formação inicial como na continuada. Em 50 anos, o Reino Unido tentou de tudo para melhorar a alfabetização. A formação em serviço deu resultados em apenas 3 anos. O desafio brasileiro começa em superar as deficiências na formação inicial. Segundo o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, o ENAD, de 2007, que avalia os cursos do ensino superior, 15% das faculdades de pedagogia tiraram o conceito de 1 ou 2. Apenas 2% conseguiram a nota máxima, 5. Olha aí que triste realidade, né? Esse dado em relação ao ENAD, mas assim, a gente tem como é que se diz? Dados mais atualizados, né? Isso aqui eu peguei dessa revista, essa pesquisa que ela aí engloba vários países, né? Mas assim, é triste ver esse dado, né, em relação ao curso de pedagogia. Por a maioria de nós sermos também da área de pedagogia, né? Mas assim, esse ponto, né, em relação a cuidar da formação docente, né? Nós enquanto Secretaria Municipal, nós temos, né, um centro de formação
que capacita, né, trabalha a questão da formação continuada dos professores, né? Então é um ponto muito importante. As escolas particulares elas também fazem isso continuamente. Eu acredito que o Estado também faça isso. Eu não tenho assim tanta tanto conhecimento da rede privada, mas a gente sabe que a necessidade de atualização, pelo menos agora, né, que nós tivemos a aprovação da BNCC, os estados, municípios e também a rede privada, ela precisa se adaptar a essa nova realidade, né, de trabalhar com foco no que a BNCC traz para nós, né? E assim, em se tratando desses aspectos, né, eu estava refletindo sobre o cenário atual da nossa realidade enquanto Ministério da Educação, né? Vocês veem aqui, né, que o Reino Unido ele tentou de tudo para melhorar a qualidade da alfabetização. Para a gente hoje, em relação a esse processo de alfabetização, a gente está vivendo ainda a realidade de diferentes tempos, né, de períodos bem anteriores na rede, pelo menos na rede municipal, né? A gente não mudou muito em relação a essa questão da alfabetização. A gente tem trabalhado um formato de bloco, né, o que é o bloco pedagógico, e aí o bloco ele tem a sua formatação de trabalhar a alfabetização. Por mais que o governo atual ele tenha organizado, né, uma proposta com base em evidências científicas, né, que eu já tive acesso a esse documento que trata a alfabetização, ele ainda não está, de certa forma, ele não está ainda em termos de operacionalização sendo executado. Então, as escolas elas não têm nem conhecimento desse documento, a não ser aqueles que são mais curiosos, né, como os professores que buscam, que pesquisam, podem ter esse conhecimento. Mas aí é aquilo, né? 50 anos para se chegar a um resultado mais efetivo, né? Então, nós vamos precisar caminhar muito para que esse processo ele aconteça, né? Então, é um desafio também para nós esse processo, porque assim, a alfabetização é base, né? O aluno alfabetizado a gente consegue caminhar tranquilamente em outros aspectos. Vamos lá, nenhum para trás. Quem pode nos ajudar no item nenhum para trás? Eric, Elzira, Hanna. Bora lá. Então pode ler, depois eu leio o próximo. Bom dia a todos. Bom O que dia. diz o estudo? O estudo alto desempenho significa que todas as crianças devem ser bem-sucedidas. A Finlândia é o país campeão no ranking de ciências do PISA. Além de vice em leitura e matemática, a receita é simples. Como todos os alunos aprendem, a média do país é alta. No Brasil, onde a repetência no ensino fundamental beira os 19%, muitos estudantes ficam pelo caminho e o país despenca na lista internacional. É para ler esse gráfico também, professor? Não leia só os vários ritmos, todos aprendendo, só isso. Tá bom. Só? Somente, obrigado. De nada. Aqui em relação a essa questão, vocês já observaram que as escolas de educação infantil nós temos várias. Não sei se vocês já analisaram, né? Nós temos praticamente mais do que do ensino fundamental. Escolas do ensino fundamental de primeiro ao quinto ano, a gente tem várias. Aí, quando chega no sexto ao nono ano, aí a gente vai reduzindo, né? Por exemplo, da educação infantil, nós temos na Zona Sul, que é a área onde eu trabalho, né? Para vocês terem uma ideia da rede municipal. Nós temos escola de educação infantil, um quantitativo de 38 escolas. Do primeiro ao quinto ano, nós temos 37. Então, é praticamente o mesmo quantitativo de escolas que oferecem as duas modalidades, né, os dois segmentos. Quando a gente vai para o ensino fundamental, nós temos somente 8 escolas. Eu fico me perguntando para onde é que vão esses alunos, né? Porque a gente acaba que encaminha 38 alunos de 38 escolas. E aí a gente visualiza que só temos, nesse caso aí,
um quantitativo de 9 escolas. E aí a gente fica se perguntando, mas aí a gente acaba de certa forma, se amenizando as preocupações, entendendo, pode ter ido para o estado, pode ter sido transferido para outra cidade, pode ter sido transferido para uma escola particular, né? Então, isso acaba nos aquietando, de certa forma, as preocupações. Mas muito desses alunos está aqui dentro desse, aqui não aparece, mas assim, está dentro dos dados, né? Em que os alunos eles abandonam a escola. Então, de fato, vai se afunilando, né? E aí, quando você vai para o ensino médio, essa realidade ela se torna bem menor também. Quando você vai para o estado, você observa que tem pouquíssimas escolas que oferecem o ensino médio. A maioria é do ensino fundamental, de fato. Então, também é uma preocupação quanto a isso, né? De não deixarmos nenhum para trás. Essa realidade da Finlândia, né? E para a gente é uma das realidades dos sonhos, né? Esse trabalho que a Finlândia desenvolve, né? A gente está bem distante de acontecer porque muitos alunos eles ficam no processo, né? Hoje na rede municipal a gente consegue ter esse dado, né? Esses alunos, esse quantitativo de alunos palpável, né? Mas anteriormente não tínhamos. Após a implantação da metodologia de gestão integrada, né? Que é a GID, a gente consegue visualizar e esses alunos eles não passam despercebidos, né? Então é um ponto bem interessante em não deixar nenhum aluno para trás. Eu vi que nós temos, né, parceria na CEMED com a Ayrton Senna, então eles adotaram essa proposta, essa hashtag, né, desses países de alto desempenho, de nenhum aluno para trás. Então é uma questão interessante, porque eles trabalham com os alunos que tiveram dificuldade em termos de aprendizagem, alunos em distorção de idade de ano, né? E aí trabalham com essa visão, né, de não deixar nenhum aluno para trás. Porque muitas vezes a própria escola, ela cria nesse aluno repetente, esse aluno com dificuldade, mas aí a gente quer, de certa forma, não mostrar, né, esse dado. Então, as fragilidades que existem no processo, né? Mas aí essa metodologia que eu falei para vocês e mais essa questão dessas parcerias que a CEMED adotou, a gente consegue visualizar e trabalhar com esses alunos em cima das suas dificuldades. Preparar grandes gestores. Você, Hanna? Preparar grandes gestores. O que diz o estudo? Toda escola precisa de um grande dirigente. A função do gestor é das mais importantes. Administrar o conjunto de recursos da escola de forma a criar um ambiente de aprendizagem. Enquanto no Brasil a regra é aprender a fazer isso na raça, com base na tentativa e erro do dia a dia, sistemas de alto desempenho perceberam que bons gestores conjugam características pessoais como a liderança e competências técnicas. Para desenvolvê-las, nações como Singapura adotam políticas de atração de bons profissionais e fazem uma triagem rigorosa. Os candidatos passam por uma formação de 6 meses, com direito até a estágio no exterior. Quando se trata de gestão, né? Assim, eu já tive a oportunidade de trabalhar em vários cargos, né? Em várias funções dentro da secretaria. O único que eu não experimentei ainda foi o de gestor, porque assim eu vejo que aquilo que é dito aqui, né, é a mais importante, porque assim eu trabalhei na secretaria e trabalho hoje na divisão. Então assim a secretaria ela cria, né, em cada setor há uma organização de um procedimento a ser feito, tanto pedagógico quanto administrativo quanto de infraestrutura. Então cada setor cria o seu. E aí cada setor também encaminha para a divisão. E aí a divisão recebe essas demandas. E aí quem é que recebe tudo isso? É o diretor, né? Então, assim,
essa questão que é falada aqui, a questão da liderança e as competências técnicas, ela é essencial para que esse profissional ele consiga exercer a sua função com qualidade, né? Mas aí eu fico às vezes refletindo, né? E de certa forma fico um pouco preocupado porque o diretor ele recebe toda essa demanda e ele tem que, dentro das suas habilidades, né, das suas competências técnicas, desenvolver com a sua equipe. Então, assim, entendo, né, todo um contexto, uma secretaria inteira organiza e encaminha tudo para a escola. E o diretor ele precisa ter essa habilidade de tratar com todas essas questões. Então, assim, é de fato um trabalho muito difícil, né? Porque, assim, além de lidar com as demandas, tem que lidar com a equipe, tem que lidar com a comunidade e tudo o que acontece no seu entorno, né, da escola. Então, é de fato uma, um desafio enorme, né? Porque trabalhar tudo isso, né, é bem complicado. E aí aquilo que coloca aqui, né, no Brasil é feito na raça, né? Então, assim, a gente vê que nós temos no Brasil, por exemplo, algumas realidades em que há o diretor e o vice-diretor. Isso já ameniza, né, o trabalho, porque, digamos, quando tem só uma pessoa ali como liderança, se torna bem complicado, né? Se ele não fizer a descentralização dessas ações, né, com pedagogo, com secretário, com outras pessoas da sua equipe, ele acaba que ele não consegue dar conta. Então, é importante também, dentro da liderança, ter esse olhar de compartilhar as responsabilidades com a equipe. Então, é bastante desafiador. Então, como adaptar os bons exemplos ao Brasil? Quem pode ler para a gente? Nós temos a Érica. Não sei se Mais um pouquinho, voltando aí, estava falando da questão do gestor, né? Uhum. Ainda tem uma questão maior ainda, é que na zona rural, o diretor ele não tem secretário, ele não tem pedagogo, ele é sozinho para fazer tudo, para ser secretário, diretor e pedagogo. Só para Aí, complementar. aí é que triplifica o desafio, né, Maria? Sim, isso Triplifica. mesmo. De fato, E vocês quando a são. escola é grande, né, como é o caso da minha, a minha Aham. escola é uma das maiores do Rio Negro, que eu tenho 300 alunos, né? Uhum. É a maior, na verdade, do Rio Negro. Aí eu tenho que dar conta da parte, pelo menos do sexto ao nono, eu tenho ainda um pedagogo pela manhã, mas à tarde eu não tenho, só eu sozinha. Aí eu Uhum. tenho que fazer toda a parte da secretaria, matrícula, CIGIAN, tudo é comigo. E ainda tenho que ser pedagoga à tarde e ser diretora também. Meu Deus, realmente é desafiador, né? Já posso começar a leitura? Pode sim, Érica. Tão importante quanto conhecer essas histórias é examinar nossa própria trajetória. O problema persiste quando o assunto é investimento. Em todos os aspectos, os gastos são insuficientes em comparação com os sistemas de ponta, afirma José Marcelino Rezende Pinto, professor da Universidade de São Paulo, USP. Enquanto investimentos, uma fatia de 3,2% do PIB na educação básica, países desenvolvidos ficam na casa dos 4%. Com um agravante, essas nações gastam apenas na manutenção dos sistemas, sem contar a necessidade de recuperação de infraestrutura. Apenas metade das escolas públicas do ensino fundamental possui biblioteca. Só 25% tem internet e 15% laboratório de ciências, de salários, especialmente o inicial. Segundo o relatório, aí faltou aula de inglês, em países em que a educação é prioridade, um dos fatores que atrai bons docentes são os rendimentos compatíveis
com as outras profissões de formação semelhante, o que não ocorre aqui. Um ponto, né? Quando se inicia essa abordagem sobre a adaptação dos bons exemplos, né, já entra na questão financeira, né? Eu não sei se vocês acompanharam, né, mas ontem saiu uma entrevista, né, o ministro da Economia, ele tratou, né, que os servidores públicos eles sugavam o erário público, né? Tipo assim, não tinham pena, né, da economia de certa forma, né? Mas assim, o que nós estamos vivendo hoje em termos de educação, sistema público, a gente está fazendo nosso trabalho normalmente, né? Mas assim, o investimento na educação ele é muito baixo, né? E esses países que nós visualizamos aí os bons exemplos, né? Eles investiram fortemente nas suas escolas, né? Nos seus ministérios para poder ter êxito. Então, assim, não dá para querer, né? Ter bons resultados se a gente não investe, né? Eu participo de muitas reuniões na secretaria, né? E aí a gente tem algumas ações em que a gente atende um grupo de escolas, mas não atende no geral, né? E aí a gente vê muitas vezes esses dados como dados que fosse na totalidade das escolas, né? E aí muitas vezes isso não reflete a realidade. Por exemplo, nós temos um grupo de escolas que eles são contemplados com assistente de alfabetização. 74 escolas com esse profissional que participa do processo de alfabetização do primeiro ao terceiro ano, né? Só que assim, nós temos 74 contempladas, mas aí nós temos mais uma demanda, né, 400 e poucas que não são, 426 que não são, porque nós temos na rede 500 escolas. Então, assim, não dá para ter um êxito, né, com essa ação na alfabetização se a gente não contemplar todas, né? Então, são pontos que a gente precisa também analisar constantemente para que a gente possa, né, ter esse resultado com mais qualidade. E investir em estrutura, né? Biblioteca, internet, laboratório de ciências, investindo financeiramente nos professores e também toda a equipe, não só professor, né? É professor, é pedagogo, é o pessoal administrativo, né? Então, assim, nós, apesar de que nós temos essa dificuldade em termos de investimento, mas financeiramente, assim, se a gente for comparar hoje a realidade do município e do estado, né? A gente tem um vencimento até que significativo. Mas se a gente for verificar quanto ganha um professor de Iranduba, do Careiro, né? De Manacapuru, isso aí já pode totalmente, porque assim, esses municípios já têm uma, uma realidade totalmente diferente da nossa e ganham muito menos, né? Mas nós, enquanto Manaus, a gente, claro, ganha razoavelmente, mas se for comparar, por exemplo, com um advogado, com um médico, é totalmente desproporcional também. Então, é de fato ainda uma falta de valorização para nós, né? Então, essa questão também perpassa nesse aspecto, né, de investimento na educação como um todo. Avaliação. Por fim, não há como pensar em qualidade sem conceber um sistema de avaliação. Um exemplo adequado inclui tanto a autoavaliação como a avaliação externa, em que a participação de pais e estudantes é essencial, opina José Marcelino. Se a distância ao topo da educação é grande, um bom estímulo é saber que existem caminhos e que uma longa caminhada começa com um primeiro passo. Assim, é importante, né, esse ponto aqui, principalmente essa questão, né, saber que existem caminhos. E aí a gente vê, eu estava até pensando, né, há escolas que elas fogem totalmente do nosso contexto de educação
brasileira, elas têm trabalhado para ser além do que a gente vive no Brasil. Gente que se inspira na educação de Portugal, da Finlândia, né? Então, fazem um trabalho realmente diferenciado. Na última aula, eu acho que foi, não sei se foi a Hanna que falou sobre o Hermann Gmein, eu tratei do Valdir Garcia, né? Então, nós temos escolas que elas trabalham esse formato diferente do que é a educação brasileira, né? Falamos também da questão estrutural, que a escola ela é feita por engenheiros que não têm formação voltada para o olhar pedagógico, né? Então, seria importante o professor, de repente, ter essa contribuição também na construção de uma escola, pelo menos em relação a dar ideias, né, de como seria importante fazer essa estrutura predial. Então, são pontos que a gente precisa refletir dentro do processo como um todo, né? E aí, aqui tem uma chart, né? Estas são as provas que eu apliquei aos meus alunos. Agora vou avaliar cada uma delas. É um momento de grande expectativa. Afinal, o resultado de tudo isso vai dizer se nós fomos bem. Então, assim, dentro desse processo, né, é importante a gente sempre se avaliar, né, como um todo, né? Então, assim, quando o professor ele avalia um aluno, por exemplo, ele não está avaliando só o aluno, ele está avaliando o aluno e está também se avaliando, porque é aquela via de mão dupla, né? O professor, ele trabalha dentro de um processo em que ele também está incluído, não é somente aquela nota do aluno, né? Mas é também a nota que o professor ele tem diante desse processo. E em se falando em nota, né? Até quando vamos avaliar a qualidade dos nossos alunos através de números, né? É possível padronizar um ser único, né? Então, tem aquela questão, né? Eu sou 8, eu sou 9, eu sou 4, né? Tem um vídeo, eu não lembro o nome agora, mas é bem interessante, né? Ter esse vídeo, uma criança, ela é bem fraca em termos de aprendizagem, né? E aí, a professora sugere a eles a autoavaliação, né? Aí ela vai perguntando de cada um, 9, 10. Aí ele fala 3. Você disse 6? Então, assim, a professora acabou jogando ele para cima, né, do que ele tinha falado, né? Então, esse olhar também do professor em termos da avaliação para que não subestime a capacidade do aluno, né? Rever essa questão de ter um aluno como número, né? É bem interessante também, tá bom? Então, aqui nós concluímos essa atividade. Tem aqui uma dica de leitura para vocês e depois podem pesquisar para se fundamentar melhor. E aí eu pergunto, dúvidas, questionamentos, o momento também é para vocês. Professor, a Hanna, o senhor poderia comentar as questões da atividade 3, por favor? Atividade 3, deixa eu abrir aqui, Ana. As nossas atividades, muitos já estão bem avançados, né? Já tivemos 2 alunos que concluíram, que fica aberto, né? Para vocês irem fazendo. Isso aqui, vai abrir errado. E aí, alguns estão com dificuldade em baixar a atividade 4. Professor, essa é a nossa última aula, nossa última videoconferência? Como eu falei no início, a gente estava programado para 2 videoconferências, né? Sim. Nós fizemos 2 no início porque foram repetidas, né? A primeira travou, a internet estava ruim, aí a gente remarcou para fazer na aula seguinte. E aí a gente fez 2 aulas inicial referente à aula 1 e 2. E essa aqui vai ser em relação à aula 3 e 4. Tá bom? Okay. Aqui, nós estamos na aula 3.
Então, aqui nós temos, leia, aqui tem um relato de experiência, né? E aí você lê o texto, a gente não vai ler aqui para não tomar tempo, né? E aí tem as perguntas, referente ao texto 3. Qual é a dúvida, Hannah? Queria mais que você explanasse assim sobre as questões mesmo, só para eu ter uma noção. Por isso que eu ainda não fiz, né? Eu já completei o módulo todo, só não fiz o exercício que geralmente eu espero que nem você fez da última aula, né? Se eu comentou as questões, aí eu vou fazendo em cima dos seus comentários, tendo base nos Porque textos. esse aqui, essa primeira, ela está bem relacionada ao texto, né? Então, Então ela está seguindo o exemplo da primeira atividade, né? Que é a primeira isso, atividade em cima do texto. é justamente, porque assim, essas questões, elas estão relacionadas ao texto que foi apresentado. Então, quais os problemas evidenciados nessa escola? Então, vamos lá, aqui no exemplo. Então, aqui nós temos... mas se eu for explicar aqui, eu já vou dar a resposta. Então, explique. Acho que a primeira não tem muito segredo, não. Porque está bem relacionado, né? Então, quais as mudanças... Deixa eu ver se consigo baixar aqui esse negócio que está me atrapalhando. Tá. Então, aqui... Quais as mudanças que a escola implantou para solucionar as problemáticas? Então, lá dentro do nosso texto, nós temos problemas que a escola enfrenta, né? Que é um relato de experiência da escola. Então, diante dos problemas que vocês vão visualizar lá, vocês vão elencar aqui, né? Esses problemas. Depois, a escola, ela teve algumas ideias, né, para mudar a situação mediante os problemas que foram na primeira questão apresentada. E aí depois, o que você entende por currículo interdisciplinar, né? Então, se não houver uma indicativa aqui, acho que não tem, mas eles utilizaram essa questão do currículo interdisciplinar. Você pode fazer uma pesquisa lá no Google e aí colocar aqui um resumo do que seria o interdisciplinar, né? Aí, qual a importância de trabalhar dentro do contexto real do aluno, né? Então, também na sua opinião, é possível seguir o currículo mínimo de forma contextualizada e interdisciplinar, garantindo o sucesso curricular? De que forma? Na verdade, essas perguntas aqui elas já foram mais para uma realidade, né? Em cima do que está tratando lá em cima, aí as três primeiras elas estão tratando do texto especificamente, e outras são questões complementares para a gente situar dentro da realidade da escola, né, do que a gente vive na escola. Então, primeiro é em relação à importância de trabalhar dentro do contexto do aluno, né? É importante trabalhar a realidade do aluno? Sim, a gente viu já em algum desses momentos aí das nossas aulas. E aí a questão do currículo, né? Na verdade, esse mínimo aqui, ele não existe, porque nós temos currículo, né? Então, além de trabalhar o currículo de forma contextualizada, interdisciplinar, garantindo o sucesso do aluno. De que forma? Então, como trabalhar esse currículo, né, com os nossos alunos? Então, é também uma forma da gente fazer essa abordagem. Na segunda, nós temos aqui um texto, né, um minúsculo texto da Veiga, em que ela trata algumas questões. E aí você vai elencar como verdadeira e falsa cada uma dessas que são aqui apresentadas. Aí depois vem um pequeno texto também, né, sobre as concepções, né, regulamentação do projeto político, né, que traz no livro da Veiga. Acho que foi eu que compartilhei com vocês aquele texto, não sei se vocês lembram, né? E aí aqui vocês vão fazer uma abordagem sobre a temática que é tratado uma breve abordagem, né, que é tratado nesse livro, né? Vocês podem recorrer àquele texto que eu mandei para vocês e aí fazer uma breve abordagem sobre esse aspecto que está aqui, tá bom? Aí vem o vídeo
né? Como tornar o projeto político. Aí o vídeo vocês também vão responder essa pergunta, né? Que outras possibilidades práticas podem ser sugeridas para a implementação do documento da escola? E aí finaliza. Ok? Ajudou, Hannah? Sim, professor, ajudou sim. É porque geralmente eu gosto, antes de fazer os exercícios, né, escutar o que o professor fala para Ah, poder tá. linkar com os conteúdos. Obrigada. Tá bom, tudo bem. Estamos aqui para isso. Vamos para a próxima aula? Na próxima aula, número 4, a gente vai ter uma abordagem sobre o planejamento, né, e elaboração do plano de atividade da escola. Estou tentando aqui. Só um minutinho. Pronto, aula 4 sobre o planejamento. Estão visualizando ainda, né? Então, gestão e organização do trabalho escolar, novos tempos e espaços de aprendizagem. Então, aqui... Não está compartilhando aqui comigo, pelo menos. Não Está sei se aparecendo, os outros não? colegas estão. Não. Deixa eu, então... Também não tá, não, professor. Não compartilhou a tela, não. Tá. Já? Consegue visualizar? Agora sim. Tá. Então, aqui, dentro de todo esse percurso que nós fizemos, é importante que a gente tenha esse olhar aqui, né? Então, aqui, objetivo desta aprendizagem. Na condição de especialista em gestão e supervisão escolar, precisa elaborar os planos de ação da escola, tendo como referência o projeto pedagógico, considerando as características organizacionais e o contexto da escola na elaboração do projeto pedagógico. De que forma concretizar os objetivos de planejamento que organize o seu trabalho escolar e sua prática pedagógica, de modo que as ações implementadas se articulem, promovendo uma educação de qualidade conforme proposto no projeto pedagógico pelo coletivo da escola. Então, assim, dentro do que vocês terão, né, enquanto formados em gestão e supervisão escolar, é essencial que vocês tenham, né, esse conhecimento de elaboração do plano, fora os outros conhecimentos que vocês tiveram, né, como compreender todos os aspectos da realidade escolar, né? Então, na condição de especialista, vocês precisam ter essa visão, né, essa referência desse processo. Então, para a gente começar a nossa aula, a gente vem com algumas questões, né? Qual a relação entre planejamento e projeto pedagógico, né? Então, como é que eu me organizo, né? Me planejo para que meu projeto pedagógico ele tenha eficácia dentro do que eu pretendo, né? Lembrem-se que nós passamos por um diagnóstico e aí a gente precisa desse diagnóstico fazer o planejamento na construção do nosso projeto pedagógico. Tá. O projeto pedagógico busca a construção da identidade da escola, estabelecendo o seu direcionamento e o comprometimento de todos os envolvidos. É o norteador de todas as práticas da escola. Entretanto, não se constrói projeto pedagógico sem planejamento, pois todos os movimentos para sua construção não se concretizam sem ele. Planejamento é um processo que deve permear todas as atividades da escola, servindo de instrumento permanente na construção de desenvolvimento do projeto pedagógico. Então, esse slide ele traz assim um resumo, né, do que nós
vivenciamos em todo o percurso das nossas aulas, né? Porque aqui nós precisamos ter esse entendimento que o PPP ele é um documento que representa a identidade da escola, ele norteia todas as práticas, ele é construído mediante planejamento e aí traz o conceito de planejamento, né? Que traz as atividades que a gente precisa para que concretize esse projeto. Esse processo tem se desenvolvido sob diferentes abordagens, tais como planejamento estratégico, planejamento participativo, planejamento por resultados, né? Então, quando a gente elabora um planejamento, a gente tem um objetivo a alcançar, né? Então, a gente parte de uma problemática, né? E aí desenvolve as ações com base em alcançar um resultado. Então, é por isso que perpassa todos esses tipos de planejamento estratégico, participativo e de resultados também. Na prática, essas abordagens têm dado origem aos planos mais amplos dos estabelecimentos de ensino, que recebem denominações diferentes em várias partes do país, como plano integrado, plano estratégico da escola, plano de gestão, plano de desenvolvimento da escola, que é o PDE, né, que toda a escola faz esse planejamento. Enfim, todos eles estão organizados de alguma forma e diferente realidade no país. E aí, qual a relação entre projeto pedagógico e organização do trabalho escolar? Qual a relação entre planejamento e projeto pedagógico? Está se repetindo, né? Qual a relação entre projeto pedagógico e organização do trabalho escolar? Qual a relação entre projeto pedagógico e prática pedagógica? Qual a relação entre projeto pedagógico e políticas educacionais? Podem ver que todos eles têm uma inter-relação que aí a gente vai verificando ao longo da apresentação. Articulação entre projeto pedagógico, planejamento e sua prática. Como é que se faz tudo isso? O que se entende por qualidade do ensino, né? Ensino de qualidade é aquele que garante a promoção da cidadania, o desenvolvimento pleno e o sucesso dos alunos. Então, se a gente não visualiza o ensino com esse olhar de qualidade, né, a gente tem caminhado diferente do que deve ser o processo educacional. Então, além disso, né, promover a cidadania, o desenvolvimento pleno do aluno, né, que ele tenha sucesso. Então, a escola não trabalha para fracassar ninguém, ela trabalha para o êxito, né, para a qualidade, né, para o sucesso. Para garantir um ensino de qualidade. Gostaria que alguém lesse para nós? Desenvolver um planejamento que organize o trabalho escolar e sua prática pedagógica, de modo que as ações implementadas se articulem, promovendo uma educação de qualidade, conforme o proposto no projeto político ou no projeto pedagógico pelo coletivo da escola. Muito bem. Então, para garantir um ensino de qualidade, a gente precisa ter, né, esse planejamento, né, que vai organizar as atividades pedagógicas da escola. Então, o que é planejamento? Como planejar? Para que planejar? Com quem planejar e quando planejar? Então, dentro da elaboração do PPP, a gente primeiramente se organiza, né? Então, vocês viram que a gente cria uma comissão, lá na primeira aula fala de criar uma comissão, criar um grupo de mobilização, que aí esse processo ele envolva todos os sujeitos, né, que atuam tanto na escola quanto fora da escola, né? E aí, ao final desse processo, dos debates, das discussões que são feitas ao longo da construção do projeto político, e aí a gente vai planejar com foco nas causas identificadas como problemática daquela realidade. Por isso que não pode ser o projeto político da escola A ser implementada na escola B, porque a escola A e a escola B elas têm realidades diferentes, e aí cabe, né, a especificidade de planejar segundo a realidade de cada escola.
E aí temos aqui o conceito, né, de planejamento, né? Então, planejamento ele é uma previsão, ele é uma organização e avaliação, porque eu preciso prever, eu me organizo para isso, e aí eu faço uma análise desses resultados que eu obterei, né, ao longo do processo de execução do meu planejamento. Então, aqui, segundo o dicionário, é o ato ou efeito de planejar. Trabalho de preparação para qualquer empreendimento segundo roteiro e métodos determinados. Planificação, planejamento de um livro, de uma comemoração, planejar. Fazer o plano de projetar, traçar. Então, eu projeto algo, né? Então, eu penso em determinado tempo atingir determinado resultado. Então, eu vou me planejar para que eu execute as ações dentro do que eu espero futuramente alcançar. Então, portanto, planejar é antecipar uma ação a ser realizada, tornando possível propormos uma ação consciente que possibilite transformar determinada situação, para que a gestão do trabalho escolar ocorra de forma organizada. É necessário clareza da função da escola pública, também da privada, né? De sua missão, de seus objetivos e áreas estratégicas que possam ser mais desenvolvidas, de modo que os planos de ação a serem implementados assegurem o sucesso da escola. Olha aí como é importante, né? O plano ele precisa garantir o sucesso da escola, né? E aí, eu planejei como é que eu estou indo ao longo do meu desenvolvimento, né? Desse planejamento. Aí eu vou avaliando e vou reorganizando as minhas ações. Então, é por isso que lá naquele slide anterior ele fala sobre previsão, organização e avaliação, porque continuamente eu preciso analisar aquilo que eu estou desenvolvendo para que eu tenha êxito, né, dentro do processo trabalhado. O que é missão? Então, assim, dentro da primeira aula a gente tratou, né, sobre missão e aí a gente traz de novo a missão. Mas por que trazemos a missão para cá? Para a aula 2, porque o planejamento está relacionado à minha missão. Então, o que eu pretendo, né, enquanto escola, eu tenho que ter essa referência para que eu possa me planejar. Gostaria que alguém lesse para nós? Vocês estão aí ainda, gente? Sim. O que é missão? A missão define o que é a escola hoje, seu propósito e como pretende atuar no seu dia a dia. Sintetiza a identidade da escola, a sua função social orientando a tomada de decisão e garantindo a unidade da ação e o comprometimento de todos na ação pedagógica. A missão deve ser objetiva, sucinta, clara, informando o que a escola é e o que está fazendo. Exemplos. Nossa escola tem por missão assegurar um ensino de qualidade, garantindo o acesso e a permanência dos alunos, formando cidadãos críticos e participantes capazes de agir na formação da sociedade. 2. Nossa escola tem por missão assegurar o acesso, o sucesso, o regresso e a permanência de todos os educandos, desenvolvendo um ensino de qualidade. Bem, então a missão é a minha visão permanente do que eu sou, né? Então a escola ela definiu uma missão, então ela vai atuar cotidianamente para que ela possa alcançar, né, isso que foi proposto como uma missão pela sua equipe, pelo seu grupo escolar, enfim. Então é bem específico nessa questão aí da missão. Então é algo que é mantido, né, diariamente por toda a equipe. É importante que todos também conheçam, né, a missão enquanto escola. E ela vai estar disposta, né, no projeto político. O que são objetivos estratégicos? Próximo. Os objetivos estratégicos são as situações que a escola pretende atingir num dado período de tempo. Indicam áreas ou dimensões nas quais a escola concentrará suas preocupações, seus esforços e suas ações, refletindo as prioridades decorrentes da escola que se quer,
o que vamos construir. Exemplo, melhorar e fortalecer o relacionamento da escola com a comunidade local, diminuir o índice geral de reprovação e de abandono, promover a qualificação de professores e demais funcionários, desenvolver a avaliação institucional na escola, melhorar a convivência democrática na escola. Quanto ao objetivo estratégico, ele vai tender para um problema que foi observado na escola, né? Então, se o aluno tem uma dificuldade de aprendizagem, então, assim, digamos, uma escola sexto ano, no sexto ano A, os alunos estão com muita dificuldade em aprender matemática. Então, a escola vai focar para aquela turma, né, para aquela disciplina e trabalhar dentro desse aspecto. Então, vai, de forma estratégica, trabalhar para que melhore esse resultado. Aqui nos exemplos está bem claro, né? Melhorar e fortalecer o relacionamento da escola com a comunidade. Então, quer dizer, pode ser que essa comunidade ela esteja com dificuldade em termos de relacionamento. Então, elas criarão estratégias para que possam, a cada dia, melhorar esse relacionamento entre as duas instituições, né? Tanto escola quanto comunidade. O segundo exemplo diz diminuir o índice geral de reprovação e de abandono. Então, assim, aqui já é um pouco mais amplo, né? Trata da reprovação e do abandono. Então, é uma visualização como um todo. Então, dentro do objetivo estratégico, cabem essas organizações, né, de estratégia para que possa alcançar um objetivo mais adiante. A escola que queremos. Quem pode ler para a gente? Após a escola definir sua missão e o conjunto de objetivos estratégicos orientando as mudanças desejadas, temos de assegurar que todas as mudanças propostas se tornem realidade. Além de saber a escola que temos e a escola que queremos, precisamos de uma proposta de ação que permita transformar a escola que temos na escola que queremos. Portanto, a partir da missão e dos objetivos estratégicos definidos pela comunidade escolar, é preciso elaborar o plano de ação. Muito bem. Então, após a definição de todos esses elementos, né, definir minha missão, né, definir os objetivos estratégicos, e aí eu vou planejar, que é o nosso plano de ação que vai ser implantado. Então, o que é um plano de ação? Leiam para a gente, quem pode. O que é um plano de ação? É um documento que apresenta a forma de operacionalização, de implementação de todas as ações planejadas. Apresenta-se nele metas ou objetivos específicos, a justificativa, as ações ou estratégias de ação. Os responsáveis pela implementação das ações, o período em que elas vão acontecer, os recursos materiais, financeiros e humanos necessários para a execução dessas ações ou estratégias. Então, o plano de ação é a organização daquilo que eu vou operacionalizar, né? Então, o que eu vou fazer para eu alcançar a minha missão com base nos meus objetivos estratégicos, né? Então, eu vou aí trabalhar metas, né, objetivos, justificativa de cada um dos objetivos estratégicos, né? A justificativa, as ações ou estratégias de ação, quem será responsável pelas ações, né? O período em que elas irão acontecer, os materiais, os recursos financeiros e humanos, né? E para a execução dessas estratégias, né? Então, é importante que a escola ela faça esse planejamento a partir da sua realidade, né? E aí, assim, lembro-me, né? A gente faz o nosso plano de ação, a gente faz o nosso projeto político. Dentro do projeto político a gente tem o nosso plano de ação. E aí, assim, as escolas, depois que elas fazem esse documento, elas, por diversas vezes, elas esquecem, né, esse plano de ação. Então, também é importante que a cada tempo se visualize esse planejamento
e aí façam as revisões para ver se está, as avaliações para ver se está dentro do que foi projetado, né? Se não estiver, adaptar para a nova realidade. Então, assim, eu vejo que a cada ano ou a cada semestre, as escolas deveriam, né, fazer a sua avaliação do seu plano de ação e direcionar o que precisa direcionar para alcançar tanto a sua missão quanto os objetivos estratégicos definidos, né? Então, aqui está, né, um modelo de plano de ação, que ele consta, né? Tem a escola, responsável pela execução, objetivo estratégico, né? Então, o objetivo estratégico é algo amplo, né? Então, aumentar o índice de aprovação de 75% para 84%, no final do ano letivo de 2018. Aí vem as metas. O que eu preciso alcançar dentro desse meu plano de ação? Aí vem o que, para quê, o que, né, no caso, qual é a ação, para quê, como vai ser essa ação, onde será e quando será, quem será o responsável. Então, todas as ações são elencadas, né, dentro desse planejamento. E aí aqui algumas estratégias, né? Aumentar a aprovação geral de 97 para 98 até dezembro de 2018, aumentar o resultado da variável aprovação em recuperação final de 92 para 93 até, manter o resultado variável permanência da escola, aumentar o resultado variável alunos, né? Manter o resultado variável adequação idade de ano, aumentar o resultado variável desempenho na prova Brasil, matemática, aumentar o resultado variável desempenho na prova Brasil, quinto ano. Então, aqui, dentro desse plano, aparecem várias metas, né? E aí a escola ela vai aqui definindo que ações ela vai elencar para que alcance essas metas, né? Então, que são metas que ela define para que possa alcançar. Então, observem que aqui, ó, nesse exemplo aqui, já está alta, né? Por exemplo, 97 é bem próximo a 100. Então, a escola não pode, vou chegar logo a 100. Digamos, se lá no período em que se propôs, 2018, tá? 2 anos de defasagem do nosso tempo, ela alcançar esse 98, aí ela passa para 99 e assim por diante. Então, não dá para também colocar metas muito ousadas. Mas aí, se ela fosse, por exemplo, 70% e aí colocar para 79%, poderia, de repente, alcançar. Mas aí aqui é bem significativo esse crescimento, né? Bem elementar. Mas aí ela propôs dentro da sua realidade, né? Então, é uma observação também a ser feita, né? Diante de uma elaboração de um plano. Metas muito ousadas será mais difícil também ser alcançado. Então, é importante visualizar isso. Resultados e estatística, né? A bússola de um bom planejamento estratégico são os dados e estatísticas levantados sobre a realidade da escola. É preciso tomar por base os resultados de indicadores e utilizá-los no estabelecimento dos objetivos. Esse levantamento deve compor o painel escolar, que instrumentaliza as decisões e busca elaborar um plano centrado em resultados reais. Conhecendo os pontos fortes e fracos, as ameaças e as oportunidades, o gestor pode usar o painel de instrumentos para realizar intervenções necessárias e avaliar como cada ação estratégica será impactada nos objetivos. Então, assim, há realidades em que as escolas elas se reúnem frequentemente para discutir os seus resultados. Então, quando se está elaborando um projeto político, é importante considerar esses dados levantados para que a gente possa ter como referência, né, para a construção desse plano de ação. Então, pelo menos o que a gente vive na rede municipal já está bem definida nessas questões das reuniões de apresentação de resultados, de discussão, né, de análise e também de planejamento, né, para alcançar os resultados.
E aí aqui um modelo de plano de ação, né? A ação: implementar na escola o sexto tempo de recuperação das atividades avaliativas dos alunos em parceria ao projeto Novo Mais Educação e Equipe. Justificativa: para garantir que os alunos adquiram responsabilidade nas entregas das atividades avaliativas, sejam recuperados em tempo hábil. Variável a melhorar: recuperação dos alunos. Responsável pela ação: pedagogo e diretora. Recursos PDDE. Então, observem que nesse caso aqui, a escola ela está com alunos com dificuldade de aprendizagem. Então, ela vai usar o Mais Educação, o Novo Mais Educação, para que possa, né, trabalhar esses alunos e possa trabalhar no sexto tempo, né? E possa recuperar esses alunos que estão com dificuldade. Então, é também um dos pontos que a escola pode adotar para trabalhar. Então, aqui, exemplo, né, de um planejamento, né, organizando um calendário de recuperação das atividades avaliativas das turmas, selecionando os alunos com as situações críticas de entrega dos trabalhos e notas para participar do sexto tempo. Então, por aí a gente vai tendo a visão e o exemplo de como elaborar, de repente, um procedimento, né, para a elaboração de um plano. Assim, quem é da rede municipal, eu vejo que não tem dificuldade porque a gente vive, né, frequentemente essas organizações. Então, os procedimentos a gente faz constantemente para que possa alcançar os diferentes resultados, né? Então, a gente consegue resultados através do planejamento. E aí, lei que resolve todos os problemas. Então, a lei é leitura. Então, a leitura é essencial para o nosso conhecimento, nos engrandece e nos torna sujeitos bem melhores, né? Então, aqui chegamos ao final da apresentação, né? Eu gostaria de abrir para vocês, né, se tem alguma dúvida, se tem perguntas, se querem que eu também mostre a atividade número 4, eu estou aqui, estamos aqui à disposição de vocês. Ok? Então vamos aqui na 4. Então, na atividade, na 4, nós temos duas atividades, né? A primeira é o mapa mental na escola real, com base no relato, construa o mapa mental do processo de elaboração e o processo de revisão do PPP, né? Então, aqui nós temos aqui um texto de uma escola, né? Então, nós temos várias ações nessa escola. Então, a ação 1, primeiro trata-se de levantamento dos saberes da equipe escolar sobre o PPP, das experiências pessoais da equipe de em trabalho colaborativo. Então, você vai ler essa ação. 2, segunda ação, ampliação das referências sobre o PPP, troca de experiências com outras escolas, leitura de texto, documento de definição do planejamento para elaboração do coletivo. Então, a segunda ação. A terceira, levantamento e análise de dados da escola. Terceira, né? Na quarta, a socialização dos resultados do levantamento das informações organizadas pelas comissões. Quinta, envolvimento e participação da comunidade externa, né? Sexta, a elaboração e validação da redação do contexto do PPP, do texto do PPP. Sexta, duas vezes? Tá repetido. Sétima, divulgação da versão final. Então, por aí vai. Então, vocês vão ler essas informações que constam aqui, e aí vocês vão construir o mapa mental. Então, assim, o que é o mapa mental?
Mapa mental, vocês vão destacar dentro de cada ação expressões. Pode ser uma palavra, pode ser uma frase que represente aquela ação que você visualizou. Então, você pode, com uma palavra, definir a ação 1. Então, você destaca essa ação. Então, o mapa mental é isso, é você destacar aquilo que é de mais importante dentro do contexto apresentado. Então, vocês vão fazer. Assim, a ideia é que a gente trabalhe em uma página mesmo, tá, gente? Então, podem fazer quadrinho, pode fazer tabela e vão organizando as ideias de vocês, tá bom? Então, a primeira atividade do mapa mental, ela refere-se a isso. No plano de ação, desculpa. No plano de ação, ele vai trabalhar a elaboração, é justamente para vocês treinarem como farão um plano de ação. Então, eu até coloquei aqui, ó. Vocês vão dar o nome para a escola de vocês. O nome da escola, né? Tem aluno aqui, no caso é o seu nome no aluno, tá? O seu nome como aluno. Vocês não estão visualizando, né? Não. Deixa eu mostrar, Não, então. professor. É importante vocês visualizarem isso aqui. Rapidinho, vou já compartilhar. Não estou conseguindo. Conseguiram agora visualizar? Sim. Tá. Então, assim, como eu estava falando, né? Com base no modelo abaixo, elabore um plano de ação com procedimentos que atendam às problemáticas apresentadas. Então, você vai definir aqui o nome de uma escola, o seu nome de aluno, né? E aí você vai... Eu coloquei aqui sugestão, né? Falta de atratividade das aulas, mas aí vocês podem seguir esse problema, essa problemática, ou então vocês podem alterar. Não tem nenhum problema se vocês alterarem, tá? E vocês vão definir a ação que vai ser feita, né? O objetivo dessa ação, a estratégia que vocês vão utilizar para resolver essa ação, quem será o responsável, o período e como vai ser. Nós temos falta de atratividade, alunos não alfabetizados no terceiro ano do ensino fundamental, falta de acompanhamento familiar na aprendizagem dos alunos, alto índice de alunos reprovados no terceiro ano. E aí aqui tem abaixo, né, um modelo para vocês seguirem. Por exemplo, agressão verbal ao professor. O que vai ser feito? Desenvolver um projeto interdisciplinar. Aqui botou um R. O computador estava com fome. Tá. O que vai ser o objetivo? Desenvolver atividades lúdicas e textuais, possibilitando o trabalho em equipe, promovendo a união, cooperação e respeito, diminuindo assim problemas interdisciplinares dessa instituição. Estratégia: reunião com os pais, atividades extracurriculares, apresentação de regras básicas da escola, diversos jogos e brincadeiras no recreio, envolvimento dos docentes, por aí vai. Então, quem é responsável? Mônica, Lucinéia, Aldilene, Cristiane, Rosa, Denilda. Período: durante todo o ano letivo. Avaliação. A avaliação será feita através da participação diária e atuação dos alunos. Então, aqui é um exemplo para vocês seguirem na hora de elaborar o de vocês, tá bom? Então, aqui foram colocados 4, mas aí a gente vai, para não se estender muito, eu trabalho também com 4, tá?
E aí, se vocês quiserem alterar aqui, como eu já falei, né? Esses problemas podem alterar, mas assim, não, se limitem a 4, não façam tão extenso não, tá bom? Para não terem assim também tanto trabalho. É só para a gente treinar para ver se vocês compreenderam, né? A organização da atividade. Tudo bem? Perfeito. Então, aí eu gostaria que vocês fizessem alguma observação, algum comentário. Fiquem à vontade, tá? Tranquilo, professor. Foi muito Tá tranquilo? proveitosa. Foi proveitosa a aula. Eu já trabalho na área de educação há mais de 20 anos, mas eu estava um pouco ausente da sala de aula, devido a algumas situações particulares. E grandes coisas que o senhor abordou hoje na aula, né, eu pude vivenciar um pouquinho. Eu trabalhei na rede municipal durante 6 anos, em alguns projetos da aceleração, né, então eu trabalhei esse último que o senhor comentou a respeito que a escola municipal ela utiliza também, né, que é o sexto tempo, para diminuir o índice de reprovação, que alunos com dificuldades na língua portuguesa, matemática, que é o mais educação, né? Então, assim, toda a abordagem que foi feita hoje é a nossa realidade, né? Eu já tive a oportunidade de trabalhar na rede privada e na rede municipal, então, assim, são duas realidades totalmente diferentes, né? Parece até meio redundante, mas assim, durante esse período que eu tive a oportunidade de trabalhar perto de alguns gestores da rede municipal, pedagogos excelentes, e eu pude observar que a gente já teve um grande avanço, embora que ainda um pouco lento, mas a gente já obteve um grande avanço, né, no que diz respeito à educação no Brasil. É claro que a gente sabe que ainda tem muito a se conquistar, né? Então, assim, foi um prazer ter oportunidade, né, de participar desse módulo com o senhor. Eu ouvi também a colega falando do desafio dela, né, que atua como gestora, pedagoga, secretária, com certeza também orientadora, enfim, né? Então, assim, essa é a nossa realidade, mas eu creio que todos que estão nesse caminho da educação é porque tem uma missão, né? Essa é a minha compreensão. Tem uma missão que muitas das vezes ela não é reconhecida por muitos, mas eu creio que nós nos realizamos no momento que a gente atua, que a gente faz acontecer. Então, assim, sucesso a todos os colegas. Eu não conheço ninguém da turma, né? Não tive a oportunidade de conhecer, mas eu desejo sucesso a todos, ao senhor também, aos colegas, que a gente não venha desistir daquilo que nós acreditamos que a base para o sucesso da sociedade é a educação. Bom dia. Bom dia, perfeita a sua colocação. Assim, a gente vive muitos dilemas, eu já havia falado na aula anterior, né? Muitos dilemas e muitos problemas na educação. Mas, assim, nós não somos fracassados, eu mencionei, né? Nós não somos fracassados, a gente vive, né? A gente tem êxito na nossa sociedade porque a educação ela tem dado certo. Tem problemas? Temos muitos problemas, mas a gente não tem se limitado a eles, a gente tem sempre tentado ir além, né? Ir além, fazer o processo acontecer, porque nós, enquanto educadores, a gente tem esperança, como dizia Paulo Freire, né, de que tudo isso possa acontecer, né, de um dia a gente olhar para trás e dizer, olha, valeu a pena o que nós fizemos. E é importante que nós não percamos, né, a esperança e possamos, né, ter êxito nessa nossa caminhada, né? Então, assim, o que a gente faz A1, A2, A3 vai fazendo a diferença em muito, né? Porque se cada um for fazendo a sua parte, né, enquanto educador, né, é importante é importante para que a gente tenha êxito nesse processo. Então, é justamente por aí. A gente vai conseguir, a gente vai melhorar a cada tempo, porque como vocês viram, né, é exemplo de países
países que hoje tem bons desempenhos na educação. Não foi do dia para a noite que eles conseguiram, foi a muito custo, né? Há muitas tentativas e erros que eles foram experimentando, né? Mas é importante que nesse processo as políticas públicas elas aconteçam, né? E aí nós, enquanto profissionais que somos, a gente precisa ter a consciência e cobrar as nossas autoridades para que haja os investimentos necessários para que nós tenhamos condições de atuar com qualidade, né? Assim, o que a Uzenilda colocou, né? A realidade dela é bem complexa, né? A questão da zona rural, mas assim não deveria, assim como a zona urbana, a escola rural também precisa ter uma estrutura para trabalhar. Então, assim, de certa forma, o poder público ele deixou de atuar em algumas frentes, né? Mas que a gente precisa estar constantemente cobrando para que haja essa disponibilidade, né? de investimento, e aí a gente possa ter mais condição de trabalhar dentro das nossas realidades, tá bom? Então, muito proveitosa a sua fala, viu? Muito obrigado. Mais alguém gostaria de falar algo? Professor? Sim. Com relação ao que o senhor estava falando, a gente vê, a gente percebe, fiz algumas anotações aqui, ainda sobre a aula 3, a gente percebe que os níveis educacionais, cada vez mais nos últimos anos, nunca se investiu tanto em educação como foi feito nos últimos anos. E a gente percebe que, ao mesmo tempo que houve esses investimentos, o nível de ensino caiu muito. A gente percebe que, por exemplo, se você for comparar, não quero citar questões políticas, né? Mas se você for verificar a situação entre a era FHC e a era da política petista, você percebe que o FHC não investiu tanto em educação, mas os níveis eram muito melhores. Não criticando que isso tenha sido culpa da questão política, né? Da questão política partidária, mas nós somos frutos, aqui acredito que todos nós, não sei, acho que o mais novo talvez seja eu, mas todos nós somos frutos de uma era que se cobrava muito mais e os recursos eram muito menores, né? Então, hoje, os recursos já são mais disponíveis, apesar de que ainda precisa se investir muito mais, mas os níveis de educação caíram muito. Por exemplo, até a própria política de valorização profissional dos professores, ela diminuiu muito nesses anos. A questão do status, de você ser professor, do respeito que se tinha, isso também faz parte de uma política de valorização. Se você não respeita o teu mestre como professor, cada vez mais você cria vamos dizer, essa marginalização de uma profissão, né? O aluno, ele também perdeu suas características, né? Hoje, estudar sempre é algo isolado, né? Até citei numa frase de Pierre Piazzi, que o senhor também usou num dos exercícios, né? Até parabenizei, que eu gosto muito do Pierre Piazzi, e ele sempre disse que estudar é algo isolado, né? Você nunca vai alcançar com que o aluno, você dá todos os meios, mas é decisão do aluno decidir quando e como ele vai estudar, né? Ele precisa decidir, né? Então a gente tenta sensibilizar, mas a gente nem sempre, isso é uma prática que parte dos nossos alunos. E hoje em dia a gente já não tem mais essa questão do aluno perceber que é necessário estudar. A escola também perdeu muito nesses últimos anos, porque cada vez mais ela se tornou mais assistencialista do que uma instituição de ensino, né? A escola hoje, ela precisa nessa pandemia que nós estamos vivendo, os pais te perguntam sim, quando é que vai ser a distribuição da merenda, quando é que vai ter, quando eles vão ter acesso, mas eles não querem saber se vai ter atividade, quando é para entregar, né? Então você vê que o assistencialismo ele é mais importante do que a educação. Então houve aí, a gente percebe que em todos os níveis existe uma questão de uma desvalorização muito forte em todos os âmbitos, todos os níveis da escola.
Era essa a minha contribuição. Eu queria também que o senhor pudesse comentar. Assim, dentro dessa questão do investimento, é normal que aconteça, né, essa diferença, porque assim, na era do FHC, nós tínhamos X escolas. Ao decorrer do ano, o investimento ele foi feito porque surgiram novas escolas. Então, assim, na era da FHC, tem que ver quantos alunos estavam fora da escola também. Porque, assim, há diferentes situações, né? Então, assim, comparar esse período, né? Trabalhar também um quantitativo em determinado período e fazer essa comparação, ela acaba não sendo justa, entendeu? Então, assim, é importante a gente também levar em consideração esses aspectos. Quantas escolas eram na época do FHC? Quantas escolas eram na época do governo petista? Quantas escolas são hoje? Então, tudo isso é importante ser considerado. E, assim, quando se trata em investimento em educação, ele é imprescindível. A questão de valorização financeira, ele é fundamental para que a gente continue atuando com qualidade, né? E, assim, as escolas, hoje, elas precisam, né, desse investimento. A gente viu aí, 25% das escolas somente têm biblioteca. Então, isso é investimento em cultura, né, em acesso à leitura, né? Por mais que hoje nós tenhamos as bibliotecas virtuais, nosso aluno não tem acesso às bibliotecas, né? Enfim, então, assim, são diferentes tempos, assim, eu não tenho hoje aqui os dados exatamente para comentar dentro do que você está falando, né? Mas, de repente, eu posso verificar para a gente conversar mais especificamente dentro desse tema. Mas aí, essa questão do assistencialismo, Washington, assim, o que eu vejo, né? A escola, hoje, é a única referência da comunidade para que eles tenham, né, algum retorno. Mas assim, que bom que a gente tem procurado a escola para que a gente possa dar uma assistência. E acaba que o governo não tem dado, né? Pode ser isso. Então, assim, por que nós somos procurados, né? Então, assim, é claro, não concordo que a nossa função é ensinar, nossa função é trabalhar o processo de ensino-aprendizagem, mas muitas vezes a escola é a única referência da família, né, em relação a essas questões. Mas é claro, aí a gente, enquanto educadores, a gente, claro, dá a assistência que precisa, a gente sabe que há um processo aí de miserabilidade muito grande nas nossas comunidades, e eles recorrem a gente para que possa, né, receber esse mínimo, né, que, pelo que eu vi aí, os kits, um rancho, não é o suficiente para que a gente viva de forma, como é que eu posso dizer, de forma saudável, né, e de forma bem mais tranquila, porque assim, uma família que não tem o que comer hoje é muito muito difícil. Então, assim, hoje cada vez mais aumenta o quantitativo de desempregados, né? Então isso é muito triste, é uma realidade que a nossa sociedade ela está vivendo de forma muito forte, né? Então, se não tem emprego, se não tem trabalho, elas vão buscar onde precisam, onde conseguem, né, algum retorno. E hoje a escola ela tem sido essa fuga, né, para que possam, de certa forma, ter pelo menos esse amparo aí desse auxílio, né? Ok? Se mais alguém quiser falar algo, a gente fala, a gente já tem um tempinho ainda, senão a gente pode encerrar por aqui, tá bom, gente? Então, aqui nós temos presente Washington, temos a Hanna, Geraldo, Naomi, Érica. Presente. Eu tô vendo a chamada mesmo. Mais alguém? A Érica. Eu. Tinha a Elzira, né? Cadê a Elzira? Estou aqui, professor. Aí, né? Elzira. Muito bem, Elzira. Estou presente. Quem? Hilda também está presente. Ah, não, é porque eu já tinha registrado de vocês já. Elzira. Ok. Então, pessoal... Foi muito boa, professor. A aula de hoje foi maravilhosa. Muito, muito proveitosa mesmo. Maravilha. Eu fico feliz em poder contribuir com um pouco do que a gente conhece ao longo desse processo, tá? E aí, o que vocês precisarem mais de auxílio, eu estou no WhatsApp. Vocês podem mandar mensagem que a gente auxilia, tá bom, gente? Ok. Ok, professor.
Ok, então tchau, até o próximo encontro. Obrigado a todos, tenham um excelente dia. Tchau, queridos. Igualmente. Tchau, bom Tchau. dia. Tá, bom dia. Bom dia. Tchau, bom dia. A luz. Bora para outra reunião. Lincoln? Lincoln? Alô? Oi? Você quer falar com quem?